Muito boa noite, prezado telespectador. Após um hiato de 15 dias, o Ponto a Ponto retorna, não mais na segunda-feira, agora nas quintas-feiras à noite. Assim, os fatos da semana ficam mais fluentes para você nos acompanhar. Contando com o apoio de Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora Incorporadora, Dinox Corrimões. Hoje eu tenho o prazer de receber na nossa nova bancada, novo cenário. Se você reparar que eu fico me mexendo, é que me deram uma cadeira giratória. Isso pode ser um perigo para um apresentador hiperativo como eu. Edson Klein, graduado em Administração de Empresas pela Sociedade Educacional de 3 de Maio, especialização em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrado em Gestão Empresarial pela FGV no Rio de Janeiro, experiência profissional no Banrisul, depois também em várias cidades do Rio Grande do Sul e em São Paulo. Foi professor da Universidade de Caxias do Sul de 1997 até 2021 no curso de Administração de Empresas e na pós-graduação de Gestão de Marketing da Faculdade Cenecista em Bento Gonçalves. Atuou durante 10 anos. Atualmente é corretor de imóveis e despachante veicular na empresa Crisdani. Guilherme Savaris Schossler, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, residência médica em Medicina Interna pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein e Endocrinologia pelo Instituto de Pós-Graduação do IPMED. Hoje, coordenador no Hospital Nossa Senhora de Oliveira, na cidade de Vacaria. Rodolfo Schmidt, advogado, vice-presidente e coordenador das comissões especiais da OAB Rio Grande do Sul na subseção de Nova Prata. Juiz leigo do Juizado Especial Cível da Comarca Local, membro do Conselho Municipal de Saúde Pratense e membro do Conselho Alimentar e Escolar de Nova Prata. Pós-graduado em Direito Previdenciário e Docência no Ensino Superior, graduado em Direito e Letras. A nossa bancada formada, o nosso cenário novo constituído, a ausência de 15 dias se deve ao fato que esse apresentador realizou um pequeno procedimento cirúrgico ortopédico. Tudo ocorreu dentro do previsto. Um agradecimento também ao Dr. Márcio Mesomo, que hoje eu continuo aqui andando, caminhando de muleta, mas tá tudo certo. Não sou o Ronaldo, não vou voltar a jogar futebol, então sigo com a apresentação do jornal e do nosso programa Ponto a Ponto. Um pouco extrovertido o começo e o retorno do programa, mas o assunto que traz no nosso primeiro fato é, com certeza, algo que deixou o Brasil estarrecido e repercutiu a nível mundial, e a semana foi bombardeada por situações que vinculam a medicina à polícia. Até então, os ilibados profissionais da saúde, os médicos, os quais prestam juramento para proteger e salvar a vida das pessoas nos ambientes de saúde, acabaram indo parar nas páginas policiais. Coincidência ou não, os 3 casos acontecem no estado do Rio de Janeiro. O nefasto anestesista, que acabou dopando uma gestante e praticando um estupro, seguido por um cirurgião plástico que manteve em cárcere privado uma paciente internada por mais de 60 dias, e a polícia concluiu um inquérito apontando situações um tanto quanto nefastas. E hoje uma notícia em que o presidente do CREMERGE, o presidente do Conselho dos Médicos do Rio de Janeiro, também está sendo investigado por assédio sexual. A pergunta para a bancada é: como é que a gente pode enxergar essa situação, até então impensada, praticada por profissionais que deveriam garantir a saúde e o bem-estar dos seus pacientes? Coincidências ou não, Dr. Guilherme faz parte da nossa bancada hoje, e eu faço a pergunta e começo o nosso debate pelo senhor. Vamos pensar que foi uma coincidência, né? E não intencional. Bom, eu acho que são 3 situações completamente diferentes, né? O primeiro, vamos dividir, vou comentar um pouquinho de cada situação, porque eu enxergo elas de forma completamente diferente, analisando o contexto. Essas situações, Thiago, de estupro,
de acusação de assédio já é bastante antigo, né? O que a gente já viu nas faculdades é um tema bastante debatido, ao menos a formação que eu fiz foi, e muitas faculdades trabalham muito a postura do profissional, né? A forma como o médico tem que se conduzir aos pacientes, o respeito, né? A relação médico-paciente, hoje eu considero uma das relações mais importantes que existe dentro de qualquer área profissional. O médico ele tem acesso a todo o histórico do paciente. Normalmente o paciente é verdadeiro, ele coloca todas as coisas que talvez ele não contaria para mais ninguém, né? Nem para os seus melhores amigos. Ele confia essa informação ao profissional. Existe um prontuário onde tudo é registrado, que é sigiloso, que pertence somente à própria pessoa, né? Então existe uma relação que a gente, como tu colocaste, é feito um juramento. E essa relação ela jamais deveria ser quebrada, né? Mas infelizmente, de uns anos para cá, a gente tem visto uma quebra dessa ética, dessa relação tão importante, tanto por parte de profissionais e algumas vezes também por parte de alguns pacientes, né? Às vezes as coisas são colocadas de forma também que tu tem que tomar muito cuidado na avaliação. Muitas vezes o profissional também não correspondeu àquele desejo e o paciente interpreta de uma outra forma. Mas falando do primeiro vídeo, né, aquele do anestesista, eu nem sei o que dizer daquilo ali, cara. Chega a ser a gente falta palavras, tu via a situação, é nojento, né? Inconcebível. Eu diria uma palavra nojo, né? Eu acho que foi o que eu senti na hora que eu vi aquilo ali. A primeira vez que eu olhei o vídeo, até foi um colega de trabalho, eu estava trabalhando. Ele chegou, tu tá sabendo da história do anestesista? Eu nem tava sabendo. Daí ele me mostrou um vídeo que tinha umas tarjas, né? Aí isso aí é montagem. Aí depois ele recebeu sem as tarjas, ele, olha aqui, ó, se tu acha que é montagem. Aí eu nem fui mais ver, cara, porque assim... Aí depois, ouvindo falar, e fui ler em outra ocasião, e agora também fui me interagir mais, assim... É um cara que nem tinha tanto tempo de profissão, né? Não era um profissional antigo. Isso é uma doença, né, Thiago? Eu acho assim, se falou muito em machismo, em uma cultura brasileira que permite. Eu discordo. Eu não sei se alguém permite isso. Isso não existe. Ninguém é permissivo a isso. Tanto é que foi filmado, tá preso, né? Espero que seja condenado. Perder o registro, acho que é obrigatório, né? E que seja condenado por todas as outras pacientes que ele anestesiou. Provavelmente vai todas as anestesias que ele fez, todas as pacientes que passaram por ele vão entrar junto com alguma ação, enfim. Eu acho que esse caso, eu acredito, né? São 12 anos de profissão, que é um fato isolado. Eu não consigo acreditar, eu nem acredito que esse cara fez isso, né? Se não tem os vídeos para tu olhar e tu conta essa história para alguém, eu duvido que alguém acredite. Então tu vê, é uma coisa uma aberração tão grande que eu acho que isso não deva se repetir, na minha opinião. Eu acho que os pacientes não podem, esse caso jamais, ficar com medo daqui um pouco de ir num bloco cirúrgico, de fazer um procedimento cirúrgico, que algo dessa forma possa vir a se repetir. Eu não acredito, sinceramente. Daqueles casos que a gente acompanha e diz a humanidade deu errado. Tu não tem palavras assim para definir como é que o cara pensou. Eu não sei eu não consigo entender. Não tem o que dizer assim. Então eu acho que isso é uma coisa completamente isolada, né? Eu nunca ouvi falar nada parecido, nem de nenhuma forma daquilo que a gente viu ali, né? Durante um ato cirúrgico, um parto, no meio de várias pessoas. Eu fico imaginando algumas situações que o cara dá a cabeça. Tu faz uma análise rápida, é difícil, mas tu faz uma análise rápida. O sujeito, para alcançar o diploma de médico e toda a sua chancelaria que necessita, enfim, para dentro de um bloco cirúrgico, você tem que ter tido uma oportunidade que passa por cima de boa parte da população. Não é todo mundo que consegue atingir esse grau de estudo, esse grau de instrução e ter esse grau de responsabilidade para você estar tocando qualquer procedimento numa sala de cirurgia.
E esse sujeito tinha tudo isso, e tinha pouco mais de 30 anos de idade. Uhum. Há 3 meses clinicando e trabalhando no Hospital Carioca, o sujeito comete uma situação dessas. O segundo caso, o cirurgião, que daí era boliviano e aí veio para o Brasil e aí acabou fazendo aquela circunstância toda, mantendo Esse caso, Thiago, eu acho que esse caso a gente tem que olhar de uma forma um pouco diferente, né? Eu não sei eu vou te dizer o que eu imagino que tenha acontecido, né? Pela vivência que a gente tem. Pelo que eu li, a reportagem está confusa também, se tu for ler ela detalhadamente. Primeiro, foi uma cirurgia abdominal que tivesse dado errado, uma cirurgia plástica, ficou uma cicatriz feia com infecção e o médico foi mantendo a paciente no hospital, tratando essa infecção e tudo mais. Dali um pouco, colocam que estava apodrecendo a paciente no hospital. E lá um pouco, ela disse que a mama dela estava necrosada, mas aí a cirurgia foi no abdômen. Então eu confesso assim aqui, eu vou colocar uns pontos para se pensar nessa história, né? Dá uma aqui de advogado agora aqui, serviço do Rodolfo. teremos a oportunidade. A paciente disse que levantava sozinha da cama e ia ao banheiro. Se ela podia levantar e ir embora, ninguém ia impedir. As enfermeiras não iam fazer isso. O médico chaveou a porta do quarto e deixou ela trancada, e aí a enfermagem medicava ela como? Eu fiquei confuso nessa história. Eu acho que aí existe uma coisa meio midiática ali, aproveitando o embalo do absurdo, que ali não tem discussão, no meu ver. Já entrou essa história junto e agora vai começar, né? Agora os holofotes vão se voltar. Vai ser o assunto, né? Só que pensa, a história tá... depois ela fez uma cirurgia plástica, que é cara. Não existe cirurgia plástica do SUS. Aí depois ela disse que não tinha dinheiro para sair do hospital. Essa história, ela tem várias contradições, né? Não estou defendendo o cara, né? Talvez o cara tenha errado a cirurgia, tenha dado uma infecção, o abdômen tenha ficado aberto, às vezes tu faz uma cirurgia, a cicatriz não fecha, ela abre tudo e aí tem que fazer por segunda intenção e demora meses. Mas eu não consigo acreditar, de novo, que alguém seja mantido em cárcere privado, enfim, dentro de uma instituição, com centenas de funcionários, enfermeiros, técnicos, diaristas. Todo mundo foi conivente. Complicado. Então eu acho que ali tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que tem que ser analisado o ato médico, no caso. Tem que ver o que o médico realmente fez. Mas a paciente, eu acho que no momento que ela confiou a cirurgia a esse profissional, ela também tinha uma relação de confiança com ele. E aí a cirurgia deu errado, ele tentou provavelmente consertar. Provavelmente ele ficou segurando ela nesse hospital. Eu só acho estranho que ela disse que estava ali pelo SUS. Eu fiquei... Essa notícia eu não consigo tirar conclusão alguma. Porque como é que ela fez uma cirurgia privada, plástica, e depois estava internada pelo SUS? E tá confusa essa história. Então, eu acho que esse segundo caso, eu fico meio, né, ainda esperando mais dados para poder dar uma opinião de dizer o que realmente aconteceu. E o terceiro do presidente realmente é uma notícia que sai, né? E a questão do assédio é muito trabalhada também nos Estados Unidos. É muito complicado na relação médico-paciente. Às vezes, tu tem que examinar o paciente, tu tem que ter todo um cuidado, né? Mas aí também, eu acho que são notícias que tu tem que esperar procedimento. Mas, em resumo, é um momento bem complicado. Eu acho que a formação médica, para encerrar, né, ela deveria ser uma formação bem rigorosa. Eu acho que as pessoas que fazem medicina, assim como um piloto de avião e outros profissionais de áreas tão perigosas e delicadas, onde se impõe em risco a vida de pessoas, deveriam passar por um crivo psicológico, avaliações. Eu acho que o ensino como um todo está bem precário. Houve uma queda na qualidade muito grande, assim, uma proliferação também de universidades de forma bem desordenada. Tem cursos de medicina
por telemedicina, não desmerecendo, mas às vezes os alunos não têm a prática suficiente. Então eu acho que isso vai favorecendo, que não tendo um ensino bem tradicional, vai favorecer bastante que várias coisas desse tipo aconteçam e a gente não faz ideia, porque um país é grande, tem muita coisa que acontece que não é nem divulgado também, né? Tem mais essa situação Então também. é um assunto muito delicado. Eu fico estressado com assuntos desses, não vou te mentir, cara. Muito bem. Me incomoda bastante, porque não pode acontecer essas coisas, né? Não, a olhos nus assim não. Nosso recém-contratado, professor Edson Klein, seja muito bem-vindo à nossa bancada do programa Ponto a Ponto. É uma satisfação tê-lo conosco aqui na Conecta Mais TV. Professor, sua opinião sobre esses fatos que aproximam médicos das páginas policiais? Eu sempre digo assim, o ser humano ele é falível, né? É um negócio que nós temos. Mas aí quando você ouve a ponderação perdi o nome do Dr. Guilherme. Guilherme. Do Guilherme ali, que tem um conhecimento, mas aí o primeiro caso não tem o que a gente discutir, né? O cara é doente mesmo, né? Aí não é falível, não é. Mas o segundo caso ali, eu concordo contigo, até eu li um pouquinho, não entendendo, mas tá bem confuso aquilo ali, eu acho que não está bem claro. Mas onde eu entro contigo aí, Guilherme, é justamente nessa parte da formação, né? Nós estamos perdendo qualidade, essa proliferação. Então, quando tinha aquela expansão de universidades e coisas, nós vamos mexer com governos que incentivaram isso aí, foi um crescimento desordenado, né? Então, vai piorando um pouquinho na formação, né? Quer dizer, a qualidade da formação vai ficando para trás e o negócio é número, vamos formar e por aí afora, né? Mas uma coisa que eu quero ressaltar, né? E aí eu já sou bem velhinho, né? O nono da turma aqui, estatisticamente, né? Eu dava a disciplina de ética na universidade, né? Médico é a profissão que é mais ética no mundo, né? Essa é uma pesquisa, não é tão nova também, acho que 2008, 2009, dos Estados Unidos, né? O médico, para você ter uma ideia, advogado também, professor lá, está lá na 6ª ou 7ª posição, advogado, mas o médico é do topo, né? Realmente a gente confia, é isso que o Guilherme falou aí, nós vamos lá, a gente entrega tudo, né, pro médico, e eu sempre digo, sempre atire no médico também, e não dizer o que, tudo, dizer, o seu histórico ali, coisa, também não faz sentido, né, provavelmente o diagnóstico vem a sair errado. Então, eu estava, como eu sou bem velho, eu estava pensando assim, lá de antigamente, quando a gente ia pro médico, e a gente às vezes ouvia falar de algum erro médico e coisa que o Guilherme comentou, e as coisas eram abafadas, né? Então a mesma coisa, agora se nós pegar esse exemplo aí do presidente do CREMERGE, né? Se ele está metido no meio, de repente os caras começam a botar um pano em cima, né? Vamos pegar o exemplo aí, fugindo disso aí, né? O exemplo da Caixa Federal agora, que também tá ebulindo, né? Então é outra coisa. Só que o que nós temos hoje, diferente da época quando eu tinha a idade de vocês aí, né? Que faz bastante tempo. Nós temos redes sociais, nós temos uma porção de ferramentas onde nós temos acesso à informação. Ela pode ser um pouquinho truncada, né, Guilherme? Como esse segundo caso, mas nós temos informação, né? Então esse é o lado, né? Vai depender da nossa capacidade de discernimento para poder formar uma opinião que seja mais ou menos plausível, né, em relação ao assunto, né, mesmo sendo leigo, né, em relação à medicina, mas a gente vai lendo, vai se informando, então você consegue emitir. Então, o meu palpite, a minha posição dizer, continua sendo a profissão mais ética, né, segundo pesquisa, né, então isso está de prova, né, eu nunca fui muito nós estávamos conversando com o Rudolfo, eu não precisei muito de médico, a não ser para meus check-ups anuais, eu nunca baixei o hospital, né? Então sou um cara abençoado, né? Mas meus filhos, então a gente vivia, mas sempre, nunca deu para ter nenhuma percepção assim que desabonasse, né? O pessoal que atendeu. Então eu fico com essa posição, de que continua sendo uma das profissões mais éticas, né? Com certeza. E que esses lapsos aí, no caso do primeiro, aí é uma doença, né? E aí talvez entra uma falha, né? Dentro daquilo que você falou também, né, Guilherme? De você ver na parte da formação ali, reforçando o que você falou, né? Na formação você já ter
fazer lá um tipo de avaliação para ver se realmente a pessoa tem capacidade, né, de encarar isso aí, respeito, todas essas coisas, né, que é normal, né, dentro de um processo qualquer, pode ser na relação advogado, pode ser jornalista, né, isso é normal, nós temos que ter um limite, né, até onde eu posso ir. É aquela situação, Dr. Rodolfo, diz o dito popular, não se pode mentir para médico e para advogado. Como é que tu enxerga essas situações, Dr. Rodolfo? Boa noite, Thiago, Boa noite. Guilherme, Edson. É sempre um privilégio, um prazer retornar a essa emissora. E se estamos numa segunda temporada de Ponto a Ponto, é porque a primeira fez sucesso. Thiago, não se mente para advogado e para médico, né? Sob pena de ter um diagnóstico ou um parecer equivocado. Dos momentos mais lindos da minha vida, o nascimento do meu filho foi o dos mais. Acho que o Edson e o Guilherme também devem concordar comigo. Então, o Guilherme falou em nojo dos fatos. A palavra que me vem à cabeça é ujeriza. Então, sobre os fatos em si, é lamentável. Quanto às implicações da conduta desse anestesista, nós temos dentro do campo do direito a competência ética, que vai então ter legitimidade para o julgamento CREMERGE, com, se for o caso, a cassação desse registro desse anestesista. E nós temos a implicação penal. Dentro da implicação penal, para que se caracterize um crime, é necessário então a presença cumulativa dos requisitos, que são os indícios da autoria, amplamente comprovados pelos vídeos que circulam nas redes sociais, a materialidade do crime, onde sedada a grávida, né, em estado puérpero, o anestesista então insere o órgão genital na boca dela, e também uma lei que constitua aquele fato como crime, anteriormente àquele praticado. Então, no nosso Código Penal, nós temos a figura do estupro de vulnerável. Não é um mero estupro, é um estupro de vulnerável. Porque a gente conversava antes, né, Guilherme? A paciente teria sido sedada em tese 7 vezes. Então, ela não estava num estado de discernimento adequado para aceitar ou negar um ato. Então, o artigo 217-A, ele diz que a conjunção carnal ou ato libidinoso praticado a esse tipo de pessoa. Mas agora eu trago uma notícia ruim à bancada. A reclusão, a pena desse crime, ela é culminada de 8 a 15 anos de reclusão. Com majorantes, minorantes, sendo o caso. Mas o que me indigna não é isso. E o porquê da notícia ruim. Vocês falavam há pouco da idade desse médico de 30 anos em si. Bom, vamos lá. Vamos aos fatos. A lei de improbidade administrativa, porque ele era funcionário público, ela remonta aos anos de 1992 e ela teve uma importante atualização e revogação daquela antiga agora em outubro do ano passado. E com essa nova redação da lei de improbidade administrativa, ela não prevê como um ato ímprobo, ou seja, contrário à administração pública, as condutas de violência sexual. Isso significa dizer o que, trocando em miúdos? Passada a sentença transitada em julgada e executada a pena, esse médico anestesista, ele poderá prestar um novo concurso público e conseguir um novo cargo a ser desempenhado. Então é isso o que mais me indigna. E vou além, Thiago. O nosso sistema penal brasileiro, ele é tão falho que, ao invés de o legislador prever um maior rigor da legislação e punição, por conta da nossa falência do sistema público, inclusive no sistema carcerário,
onde em celas de 30 presos se colocam 60, 70, o que eu faço para ficar de bem com a sociedade? Eu afrouxo o Código de Processo Penal, eu afrouxo a Lei de Execução Penal, que inclusive está no Senado agora para ser aprovado mais uma reforma penalista em novembro, tá? E com isso eu faço o quê? Eu considero que aquela pessoa que deveria estar sendo presa com mais rigor, ela volta à sociedade. E a gente sabe que na prisão, a ressocialização, ela não tem vez. Bem verdade que já existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre essa lei de improbidade, né, Thiago? Para o dia 13 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes está, na verdade, concluso para ele uma relatoria de um tema de repercussão geral. Então, torcemos, vibremos e esperemos que também sejam considerados na investigação e interpretação expansiva da lei os atos ímprobos em consonância à violência sexual também. Muito bem, aguardaremos as repercussões desse fato, mas, doutor, pena máxima é 15 anos? De 8 a 15 anos. Então nós estamos falando de um sujeito que, ok, hoje ele tem 31, quando ele tiver 46, se ele pegar a pena máxima, ele estará de volta ao convívio social. Sabemos ambos, Thiago, que com a série de gama de fatores que atenuam a conduta dele, enfim, com menos idade também já estará Já estará de volta. Uma pergunta, Thiago, Rodolfo, até esse caso, tudo bem, ali tem aquela paciente ali que está no vídeo, mas outras pacientes vão entrar com ações, elas também somarão as penas? O que acontece? Existe o concurso material... Porque não vai ter provas das outras, exato, né? Existe o concurso material e o concurso formal da pena, Guilherme. Então, o que isso significa dizer? Que o réu somente é condenado existindo a prova. Na dúvida, se absolve. Então, te respondendo, eu acho muito difícil que haja condenação em outros casos. E a Polícia Civil Carioca investiga mais de 40 ocorrências que podem estar vinculadas ao ato desse mesmo médico, Giovanni, se não me engano o nome dele. Mas, enfim. Mandando uma saudação especial para o Samuel Menezes, que está nos acompanhando, a Daniele Corso, seu Antoninho Strapasson, o Darli Golembeski, que também está conosco nessa noite, a dona Ana Leschmann, a Cleri Busato, a Juscelia Gotardo, enfim, a quinta-feira caiu no gosto do pessoal do Ponto a Ponto. Nós vamos para um breve intervalo comercial e no próximo bloco vamos falar daquilo que você também quer saber, política e o Palácio do Planalto em 2022. Abertas as convenções partidárias, vários candidatos já estão oficializados no pleito e a nossa bancada vai ter um pinga-fogo no próximo bloco. A gente volta em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470.
Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo. Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, retornamos ao vivo pro Ponto a Ponto, que também está contando com uma nova abertura feita pelo Johnny, o nosso grande editor da Conecta Mais TV. E nós estamos na segunda temporada, como o Dr. Rodolfo trouxe aí na lembrança, mas velhos fatos também ganham roupa nova e a política sempre faz parte da nossa discussão. As eleições presidenciais e a semana fervilhando pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro novamente atacou o Tribunal Superior Eleitoral e o STF durante uma fala a embaixadores. Ala do MDB disse que vai apoiar Lula no primeiro turno, desprezando a candidatura própria de Simone Tebet. E Ciro Gomes foi oficializado como candidato do PDT com um slogan um tanto quanto irônico, abre aspas, vote em um e se livre dos dois. Agosto logo mais chegando e as eleições são em outubro. Ou seja, estamos a pouco mais de 60 dias, 60, 70 dias do pleito eleitoral. Como é que a bancada enxerga a corrida pelo Palácio do Planalto nesse momento? Professor Edson Klein. Bom, eu vou me permitir fazer uma regressão como preâmbulo. Se nós pegarmos o nosso Brasil, aí como eu sou o mais idoso da turma, claro que eu não tinha nascido ainda em 54, quando o Getúlio se matou, né? Se suicidou lá no Palácio. Então, se nós pegar e olhar a história um pouquinho dali para adiante, ou mesmo como é que estava a situação do governo Getúlio lá, porque culminou com esse suicídio dele, e a gente vai, aí Juscelino vai indo, 64... o golpe lá, Castelo Branco, companhia, depois 74 estavam no quartel, Santiago do Boqueirão lá, e cuidando, porque os comunistas invadiam os quartéis e coisa, toda aquela... E depois nós viemos aí, 86, aí com o Tancredo Neves, que aí assumiu o Sarney, e a gente começa a entrar Aí nós temos uma sucessão de planos econômicos frustrados ali, né? Tem Collor, que... o Caçador de Marajás, mas nós começamos a aprumar em 94 com o Plano Real, né? Ali a coisa começou a funcionar. O Brasil ficou um pouco mais sério. Mais sério, exato. Só na virada aí de julho, de 30 de junho para julho, acho que foi o 31 de julho, que foi o início do Plano Real, agora estou esquecendo. Foi jogado de um dia para o outro 13 milhões de pessoas para o mercado do consumo, porque esse pessoal, a inflação comia, era 70% ao mês, né? Então esse pessoal não comia, a inflação comia eles, né? Então, de repente, e aí ali começou a desarrumação, da cadeia produtiva do Brasil, porque nós criamos uma situação do pessoal consumir, não sei, então você começa a insatisfação, não vão importar, e se importava tudo que é porcaria, tudo que é lá. Nós vamos até 99, mais ou menos bem, aí tínhamos que mudar o negócio do câmbio, que era um câmbio fixo, né? Tinha paridade 1 por 1. Então, ia bem, o pessoal ia ajustando, né? Aí depois vem a eleição de 2002, né? E aí onde o Lula ganhou, né? Então se criou de novo uma expectativa negativa, eu só estou fazendo para nós chegar até agora. Tinha uma expectativa, sabe que ele vai cumprir o plano de governo, porque antes ele tinha uns planos diferentes, de repente ele alinhou, né, com o que ele precisava fazer para ganhar a eleição, e realmente ganhou, né? E para nossa
surpresa e principalmente felicidade da nação, né? Ele cumpriu, né? A gente veio cumprindo superávit fiscal e tudo que tinha sido imposto pelo Fundo Monetário Internacional lá quando nós estávamos meio quebrado, né? Quer dizer, o Brasil começou a ter dinheiro, nós tínhamos 17 bilhões de dólares, se não me engano, lá de reservas cambiais em 2002. Eu acho que andamos nos 350, não sei quanto é que gastaram agora para 350 bilhões de dólares. Nós temos uma poupança gorda, né? Então a gente fez 2008 ali que de repente nós começamos. Então o primeiro governo do Lula foi 10. 10, tô me puxando um pouquinho, né? Só que 2008 ali com a crise, nós começamos a perder um pouquinho essa oportunidade de ser a quarta ou quinta economia. Quarta não, mas quinta economia do mundo. Porque não aproveitamos o boom das commodities, começamos a nos importar ajudar parceiros de outros países, né, que estavam mais alinhados à nossa. Aí depois veio o governo Dilma, que foi um desastre, né, aí o Temer eu assisti o Roda Viva domingo ainda, do Temer, né, ele tava falando, nós já falamos um pouquinho mais do assunto específico, fez umas reformas, né, que de repente ali agora, então isso é um negócio que aí está chegando no que nós temos que falar hoje, que o Lula falou, o primeiro negócio da reforma, vou pegar, como é que se chama, terminar com a reforma trabalhista que foi feito lá, e coisa, não é terminar, não é o termo correto, mas de qualquer forma, revogar. Isso. E aí começa, né, só que nós vemos, e isso é interessante, né, se nós pegar o que o Ciro falou, o Nizam Guanais falou, um publicitário, né, falou o que umas 2 ou 3 semanas atrás, acho que na CNN, no programa lá com o Abílio Diniz, né, nós temos o diagnóstico da coisa, do problema, é a mesma coisa do médico, aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior, né, tem o diagnóstico da coisa, mas não sabemos o que fazer, né, ou não tem quem faça, né, então você começa a pegar o governo Bolsonaro, a gente entrou com uma expectativa maluca, evidente, veio pandemia, veio guerra, veio tudo, desarrumou tudo. E aí é importante também fazer reforçar isso aí. Isso aí não é um problema do Brasil, né? Tá, às vezes as coisas estão um pouquinho mais incendiadas aqui, né? Mas não é um problema só do Brasil, né? A pandemia pegou todo mundo, né? Desarrumou a cadeia produtiva, então a inflação, todo mundo, eu vi hoje, depois de 11 anos, a União Europeia aumentou a taxa de juros desde 2011. Estava menos 0,5, aumentou para 0, né? Então, nós aqui também, tá em 13,25, né? Natural, Estados Unidos deu uma inflação de 9%, se não me engano, né? E assim por diante, Reino Unido, todo mundo tem problema, né? O que eu vejo aqui, essa polarização, é que está deixando o pessoal realmente uma guerra. Eu sou de uma família grande. São só 11 irmãos. 11? 11. É um time e de aí futebol é natural que a de gente tem... não tinha mesmo. Eu sou mais velho, mas outro tem 53, 54 anos, 52, não sei. Então, a gente tem... Na família tem gente dos dois lados. Tem gente de esquerda e tem gente de direita, né? E é sempre aquela encrenca, né? Então todo mundo tem razão. O problema é que nós não paramos... Eu sigo as pessoas... Eu não posso exagerar, mas dizer que as pessoas são alienadas ideologicamente é a mesma coisa, Grêmio e Colorado, né? O cara que é gremista, doente, ele não olha, né? É aquilo ali, o cara... Então, se nós parássemos para analisar, eu sempre fico medindo, né? Analisando todos esses fatores que tem, aí o próprio Bolsonaro, isso aí que você falou aí, o que está nas reportagens, esse negócio de segunda-feira, né? Que ele convocou a empresa. Hoje o Augusto Aras saiu, não sei se vocês viram, aquele... no YouTube ali, que ele tinha falado dia 11 lá, para a imprensa estrangeira também, né? Que tá tranquilo e coisa, que nós teríamos algum agito aí, de talvez alguns movimentos de rua e coisa, o que mais, ele citou 4 coisas. Então ele falou, que a gente sempre pensa assim, que o Augusto Aras, o pessoal, a imprensa divulga, né? Que ele não é o engavetador, né? Como era antes um outro... Procurador-Geral da República, né? E a gente viu nesse videozinho, são 5 minutos, de uma fala que ele fez para a imprensa estrangeira, que ele está diferente, né? Que ele está fazendo, que ele está tocando os negócios, mas o que me chamou a atenção ali, né? Que ele reforça, né? E essa tese do Bolsonaro, né? De que as urnas
que as urnas são seguras, né? Que o nosso processo eleitoral é lícito, é limpo, não tem problema nenhum. Então quando eu tenho que parar, tu me bate porque sabe que quando me encanto, não sai da frente, né? Então essa situação, né, que a gente ouviu aí, inclusive do próprio pessoal do partido do PL, né, ou da campanha do Bolsonaro, né, dizendo para ele não fazer isso que ele fez, né? Então, não sei, não dá para entender direito qual é a ideia que ele tem, né? Então nós temos duas polarizações. Ontem o Ciro Gomes ali falando um pouquinho, e o Temer principalmente no domingo, né? Falando desse lado. Você não tem mais terceira via, né? Ou é a esquerda ou é a direita, porque a terceira via não deslanchou, né, pessoal? Não bombou, né? Então, não sei se o pessoal perdeu tempo lá. Só que para nós, e isso para mim é importante, essa avaliação eu faço, eu realmente, quando chegava essa época, eu já sabia em quem eu ia votar, né? Agora, eu até pensei, como é que eu... Tudo bem, não tem problema. Paciência, desculpa. Como é que eu vou decidir? Porque a gente sabe que esse pessoal se junta lá, o tal de Centrão, né? Vocês veem esse negócio da Codefaz, lá do São Francisco, né? Esse pessoal se junta lá com orçamento... É orçamento secreto? Não, como é o nome? Tem orçamento secreto? São 16 bilhões de reais, né? E aí nós não temos dinheiro para pagar Auxílio Brasil, é Auxílio Brasil o nome do programa? Auxílio Brasil, não temos... O pessoal está passando fome. Eu vou no mercado quase todo dia para comprar um pãozinho, alguma coisa, como eu moro sozinho, né? Então eu vou... Para o pessoal do mercado, é uma tristeza, né? Então o pessoal não tem poder aquisitivo, né? Depois continua. Então eu passo a palavra para o doutor Rodolfo. Como é que a gente encara essa situação nesse momento, há 70 dias das eleições? E eu vejo, Thiago, como uma corrida eleitoral, né? Como a gente mais ou menos alinhavou entre 60 dias, né? Praticamente, do pleito eleitoral. Nós temos como fatos o presidente Jair Bolsonaro convocando, então, uma reunião com embaixadores de aproximadamente 70 países, ou um pouco mais disso, para também falar do sistema eleitoral brasileiro. Mas, para que haja o crime eleitoral previsto no Código Eleitoral Brasileiro, é necessário uma conduta ilícita que coloque em risco de iminente a lisura e a legitimidade das eleições. Mas vamos lá. A Constituição Federal, ela me garante o livre exercício do meu pensamento. Então, eu atribuo a conduta do presidente Bolsonaro com uma estratégia para a formação de uma aliança e não propriamente dito um crime eleitoral. Bem verdade que os 33 subprocuradores da República firmaram uma carta e mandaram ao Procurador-Geral Aras, que é quem possui a legitimidade de denunciar ou não por crime de responsabilidade o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu vejo como uma mera tentativa de aliança, uma tentativa de estratégia, até porque, sejamos francos, os números estão aí e a aliança do PL, ela também não fecha os olhos às pesquisas que nos batem às portas todos os dias. Hoje mesmo saía de casa e via o candidato Lula com 44%, Bolsonaro com 33%. Então, eu vejo como uma atitude normal, uma atitude lícita, onde cada um procura suas alianças. Tá? Ciro Gomes, pelo PDT, sabemos que, né, polarizado do jeito que está, então, caindo no primeiro turno, é natural o apoio dele ao candidato Lula no segundo turno, né? Quanto à camada do MDB que se alia a apoiar o candidato Lula, da qual não me filio, diga-se de passagem, também parte da estratégia que a gente vem falando, né? Quanto ao presidente atual Jair Messias Bolsonaro, nós temos que ele ainda não é candidato oficial, né, pelas convenções, então aí um atributo a mais para não se perfectibilizar
o crime eleitoral dito. Então, Thiago, partimos para essa corrida eleitoral, cada um com os seus objetivos, né? E defendendo os seus interesses. Dr. Guilherme Savariz Schossler, a eleição mais polarizada da história do Brasil, e como é que o senhor enxerga ela nesse momento? Eu sou o menos capacitado para falar dessa parte política, mas falando uma opinião assim pelo que eu enxergo no dia a dia, é realmente polarização extrema, né? Qualquer candidato fora desses dois eixos aí tá completamente fora, né? Ele vai estar lá para atrapalhar ou para ajudar um ou outro, na verdade, né? Eu acho que com relação ao PMDB, o Temer foi vice da Dilma, né? Então não me surpreende nem um pouco eles estarem divididos, apoiando o PT novamente. Que inclusive hoje à tarde, desculpa, Guilherme, relatou que ela era uma pessoa muito justa. Os caras são brincadeira, né? Porque daí o Geraldo Alckmin junto com o Lula agora, aí o Temer, que foi o cara que assumiu e foi pró-impeachment da Dilma, agora estão apoiando o PT de novo. Eu acho que é a eleição mais bagunçada que eu já vi na vida, porque assim, tá polarizada, mas não tá. Porque a gente vê que tem dois polos e um monte de aranhas se entrelaçando de um lado para o outro ali. E o Brasil nunca vai ter uma eleição como é nos Estados Unidos, né? Que é duas coisas e o cara não... Se o cara virar de um lado para o outro, o cara é condenado eleitoralmente a nunca mais se eleger a nada. Aqui a gente não tem essa fidelidade. Os caras, a gente vê que os políticos falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Não tem uma opinião, ele não mantém a mesma postura do início ao fim, ele muda. O cara é de um jeito, no outro ano é de outro, no outro ano é de outro. Então isso quem está assistindo acaba... E aí quando tem candidatos que tem uma personalidade que é firme, assusta muitas pessoas, porque às vezes eles falam aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então, e aí agridem, todo mundo se sente agredido, mas eu acho que a gente precisa começar a ter candidatos que tenham ideologias que se sustentem, né? Que comece um plano, que termine, e não que vão mudando e tu nunca sabe quem é que está ali na tua frente, na verdade. Ele está te falando uma coisa, no outro dia ele vê que aquilo ali não soa bem, ele já muda todo o discurso dele, já quer falar outra coisa. Eu acho que isso tem que terminar. Então, eu vejo essa eleição, assim, na minha opinião, como a eleição mais importante que eu presenciei como ser humano até hoje. Ela é muito perigosa em tudo que é sentido. As pessoas estão ficando com raiva uma das outras, tu tem que tomar cuidado até o que tu vai falar, tu não pode te posicionar, porque Deus o livre. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quer, de escolher o lado que quiser. Mas é uma eleição, na minha opinião, assim, extremamente delicada. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma boa parcela da população brasileira que não vai votar, e eu acho que vai ser a eleição que vai vencer os não votantes. Isso é o que mais me preocupa, porque no momento que tu não vai votar, onde é que foi o país que as pessoas não foram votar? Foi na Constituição do Chile, né? Exatamente. Os caras não foram votar. Aí mudaram a Constituição e fizeram aquela Constituição que está lá para tu ver, né? Aí agora querem votar para derrubar. Então, assim, o que eu falo assim por mais que tu não goste de política nem nada, eu acho que a pessoa tem que se posicionar de alguma forma e não ficar omissa, e depois não adianta chorar daí, né? Se não for lá, não exercer o seu ato. Então, é uma eleição extremamente difícil. Eu acho que o Brasil precisa parar de perder tempo também discutindo besteira. O Supremo não vai cair. Ninguém vai derrubar ministro. Impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que isso é tudo discussão que é perder tempo, cara. É cortina de fumaça. Pelo amor de Deus, esse é o isso é para lado, atrapalhar a opinião. Vamos falar dos planos, dos projetos, do que vão fazer. Eu não escuto nada, eu só vejo... Discutir ideias, não pessoas. E existe uma situação também velada, Só perder tempo. que eu enxergo ela muito bem constituída, enquanto o cidadão comum que trabalha e que tenta oferir lucro na sua atividade e que tem que recolher os seus tributos ao governo, segue se degladiando, seja com os familiares ou seja com os amigos,
A classe política que busca Brasília mantém-se aquém dessas discussões. E acontece esses fenômenos, né? Hoje eu te apoio, amanhã não te apoio mais, mas depois eu estou aqui no governo. Porque nós alimentamos e nós temos como produto uma verdadeira casta que se mantém lá, naquela situação estanque. O poder central está em Brasília. Hoje eu lia no jornal. A arrecadação federal bateu todos os recordes no primeiro trimestre, fechando com mais de R$1 trilhão de reais arrecadados. Subiu 11% em relação ao ano passado. Em impostos. Só no mês de junho subiu 18% em relação ao ano passado. E aí, quando nós estamos discutindo se é de direita ou de esquerda, isso é um movimento pendular da democracia. A gente sempre vai ter essas idas e vindas entre essas ideologias. Só que a questão é que aquilo que de fato faz diferença para o povo acaba sendo descortinado com discussões pequenas. Como é que vamos reduzir carga tributária? Eu quero saber, né? Sim, ninguém fala nada. O negócio do imposto de renda, 26%. Vamos diminuir isso aí, né, tia? Isso que tira se for analisar, fazendo tanto um apanhado do que foi dito até agora, a quantidade de não votantes, que eu acho que vai ser a recorde dessa eleição aqui, sim. Ela comprovaria por si só a necessidade ou não dessa terceira via. Né? Então, a partir do resultado da eleição, é que a gente verificaria, então, o quanto seria forte essa tão dita terceira via. Porque as pessoas não aguentam mais o discurso agressivo, né? E os dois candidatos polarizados são muito agressivos, muito... As pessoas hoje, o cara que é governante, ele tem que governar para todas as cores, raça... Tu não pode disseminar o ódio. Jamais, mas ninguém pode fazer isso mais hoje em dia. Né? Aquele que deveria ter o condão de conduzir a nação rumo à concretização das normas programáticas da Constituição, que lá estão colocadas, a gente lê, é muito bonito, né? No final o pessoal fica se estapeando e no final se fazem as divisões e existe essa camada toda que se alimenta desses nichos de poder. E nos outros, a nós toca dar opinião, porque essa ainda está guarnecida e resguardada. Eu preciso ir para o nosso intervalo comercial, temos mais um assunto no próximo bloco. Um abraço para a dona Maria Doloresile, para a Sirlene Corso Danhese, para o Celso Antônio Busato, o Ivan Schmidt, a Bernadette Guizardi, a dona Belquis Oliveira e a dona Terezinha Souza, que nos acompanham pelas mídias sociais. No próximo bloco, você já ouviu falar do Luva de Pedreiro? Se não, fique aqui, que influencers também são um assunto para o Ponto a Ponto. Nós voltamos em 3 minutos. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento. Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça o novo. Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende.
Somos a Unimed. Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Terceiro bloco do nosso Ponto a Ponto nesta noite de quinta-feira. E eu agradeço o apoio dos nossos patrocinadores: Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção, Arcier, Incorporadora e Construtora e Dinox Corrimões. E o terceiro fato da semana que chama a atenção, uma história que se desenrola há mais ou menos 30 dias. E você daqui a pouco nunca se perguntou o que é um influencer ou quem é o Luva de Pedreiro. Enfim, o menino que saiu do interior do Nordeste, conhecido como Luva de Pedreiro, e virou um fenômeno na internet com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Um rapaz de origem pobre, mas bom de bola, escancarou nos últimos meses uma disputa, inicialmente negocial, que escorreu para a justiça. Uma discussão com o ex-empresário. Fama, seguidores, dinheiro, tudo se misturou na vida desse ilustre brasileiro que até no ano passado nunca havia experimentado uma pizza. O fato que nos traz aqui também é uma outra situação. Hoje, influencer virou uma profissão. Para você que não sabe, as mídias sociais elas têm um sistema de monetização. A partir de tantos seguidores que o seu perfil tiver, a partir de tantas curtidas e visualizações, isso é quantificado em dinheiro. Ou seja, uma curtida equivale a tantos centavos e várias curtidas equivalem a milhares de reais que são recebidos nas contas bancárias. O Luva de Pedreiro veio às mídias dizendo que não tinha acesso à sua rede social, que a sua conta bancária estava zerada e que ele estava cansado dessa situação de exposição. Hoje, a demanda virou processo judicial, uma discussão de mais de 20 milhões de reais. Ele segue com outras campanhas publicitárias, foi auxiliado por outros artistas que se sensibilizaram com a situação. Mas essa realidade nova chama atenção. Influencer é uma profissão? Dr. Rodolfo Schmidt, pensa em encampar o seu conhecimento jurídico nas redes sociais? Monetizar? Pois é, né, Thiago? Ao mesmo tempo que todos que me conhecem sabem da minha paixão pelo futebol, preferencialmente pela cor azul, ao mesmo tempo existe a minha aversão às redes sociais, a atitude essa criticada diuturnamente pelo colega Guilherme, né? Então, o que acontece, Thiago? Nós temos sim uma disputa judicial que envolve uma rescisão de contrato. O contrato que envolvia o Luva de Pedreiro
Irã Ferreira, Exatamente. Irã Ferreira e seu pai, com o antigo procurador, Alan, deveria ser regido presumivelmente pela boa-fé. Eu me utilizo de 2 brocardos jurídicos. Pacta sunt servanda. O contrato ele existe para ser cumprido. Mas quando se verifica nesse contrato algum tipo de vício, nós temos então a utilização do brocardo rebus sic stantibus. Isso significa que todo contrato pode e deve ser revisto com base na lei. Bom, vamos lá. O site UOL, ele colocou então em livro aberto algumas cláusulas do contrato. E eu me apropriei delas hoje pela tarde. Vamos lá. Esse contrato ele previa 50% dos lucros para cada uma das partes, sendo que todos os impostos deveriam ser pagos pelo Luva de Pedreiro e da receita bruta 50% ficava para o seu procurador. Primeiro vício. Segundo vício, existia uma cláusula de resolução de contrato de $5.200.000 se o Luva não quisesse mais os préstimos do procurador, enquanto seu procurador se abstivesse de proporcionar serviço ao Luva, nenhuma penalização. Vamos mais. Se a cada contrato firmado pelo Luva de Pedreiro de forma autônoma, sem o agenciamento do Alan, também haveria penalização, porque previa a cláusula de exclusividade absoluta. Nós sabemos que no direito o contrato existe para que haja um equilíbrio entre as partes. E neste contrato original, previa que as partes devidamente assistidas por seus procuradores e todas em seu discernimento legal. Ora, o Luva de Pedreiro, pelo que se sabe, não sabe ler, no máximo assinar o seu nome. Mesma situação do seu pai. Então, essa cláusula ela já se verifica um vício, né? Se for erro, se for dolo, se for coação, isso tem que ser verificado perante o Poder Judiciário. Mas, com base nas cláusulas que eu me apropriei hoje pela tarde, eu verifico essa série de excessos. Basta ver no novo contrato que ele tem agora com o ex-atleta de futsal Falcão, onde prevê um salário mensal de R$100.000, uma casa livre de quaisquer despesas em Recife para moradia dele e de sua família, e dos contratos novos, 60% ficará para o Luva de Pedreiro e 40% para essa agência do Falcão. Então, a justiça vai ter que buscar, nesse sentido, Thiago, se houve ou não o estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, praticado ou não por esse empresário antigo, e também o ressarcimento do dano material, se é que houve. Então, essa investigação, ela continuará, esse processo judicial também, até porque, claro, o Alan e a sua produtora antiga do Luva de Pedreiro, eles contrataram, sim, uma empresa para verificar, então, que, claro, antes da fama, o Alan instalou internet na casa do pessoal, aparelhos celulares, enfim, essa gama de fatores, o Poder Judiciário vai ter que trazer à tona de acordo com os fatos que vão sucedendo no decorrer do tempo, Thiago. Muito bem. Doutor Guilherme, como é que a gente enxerga esse fato por trás da cortina jurídica do que é discutido? O Luva de Pedreiro, como é o nome dele? Irã Ferreira. Irã Ferreira. Um modesto, humilde brasileiro do interior do Pernambuco, que até então não era conhecido, marca alguns gols, é colocado na internet, é celebrado por grandes astros do futebol e o sujeito simplesmente explode nas mídias sociais. Como é que a gente lida com esse fenômeno nessa era da pós-verdade? Eu acho que tem 2 tipos de influenciador na internet, né? Tem aquele cara que nem o Luva de Pedreiro,
aquele outro, Jânio? É isso? O Jânio. Vamos falar dele, né? Nicolas Cagezinho. O irlandês, né? Isso. Que ele tá ali para divertir as pessoas, não tá exercendo influência de comportamento. Tá ali, ele se diverte e diverte as pessoas, e aí os patrocinadores surgem, transformando aquilo ali numa profissão. Que por sinal, às vezes perde um pouco da graça do canal do cara, porque começa a ter propaganda e tudo mais. Começa como uma brincadeira, divirte as pessoas, depois vira um negócio. E um negócio milionário, acho que muitas vezes, dependendo do número de seguidores, né? E então, o Luva de Pedreiro é a mesma coisa. Eu acho que o pessoal começou a encaminhar um para o outro, curtindo, ele atingiu um número que nunca, de repente, ele imaginava. E hoje ele tem capacidade de ter um negócio milionário nas mãos deles. Só que eles acabam não influenciando comportamentos. Eu acho totalmente saudável esse tipo de canal, onde tu tá ali, acompanha, dá umas risadas, vê o cara na vida dele, no dia a dia. Ok. E tem um outro tipo de influenciadores, que eu acho que deveria ter uma fiscalização. Porque toda a mídia, né, sempre foi fiscalizada, né? Rádios, a mídia oficial ao longo dos anos, não podia... Você tem que seguir uma série de requisitos. Tem, né? E por que a internet não tem? Então, o que está acontecendo? Tem caras aí, principalmente na minha área da saúde, eu posso falar abertamente porque trabalho e presencio isso. Tem cara que escreve uns negócios completamente absurdos, né? Sem embasamento científico algum, influencia um mundaréu de gente. E depois nós passamos o dia inteiro desfazendo essas condutas que esses caras colocam, a gente é indagado como se eles fossem os papas da medicina. Porque o fulano diz que a dieta tal funciona, doutor. E Lugol na gravidez, e começa, tu entendeu? Só que aí eles colocam lá, tem 1 milhão, 2 de seguidores, mas aí eles influenciam o comportamento. Eles ditam regras perigosas para as pessoas que muitas vezes vai gerar dano. Eu acho que esse tipo de influenciador, ele tem que passar por uma rigorosa fiscalização, minha opinião. E no momento que ele publica algo que não é comprovado, ele tem que ser penalizado. Então eu vejo as mídias sociais dessa forma. Eu acho que existe o conteúdo divertido, que é como olhar os Trapalhões que nós olhávamos antigamente, aquelas coisas raras que tu vai lá dar risada e deu. E tem aquele influenciador negativo. Às vezes acrescenta, tem caras que publicam coisas extremamente valiosas, de conteúdo que agrega as famílias e tudo mais. E tem aquele que está ali visando, mais uma vez, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu publiquei esse assunto, deu mais curtida, ele começa a falar daquilo ali, só daquilo ali, só daquilo ali. Então, assim, é tendencioso. E a pessoa leiga, ela não tem embasamento para discernir. Isso a gente vê na área da estética, estão criando padrões de beleza. Não vou entrar nesse detalhe, mas tem coisas bem estranhas acontecendo. Tem gente publicando procedimentos estéticos, mostrando a cara das pessoas, o antes e o depois, durante o procedimento. Tem gente se espetando ao vivo. Ali, no CRM, eu sou penalizado na área médica, isso não pode ser feito no nosso conselho Então a mídia, eu acho bem salutar, eu acho que a informação verdadeira disseminada é muito bom, mas eu acho que tem alguns canais que deveriam, um perfil de canal, tem que se diferenciar, o canal aquele divertimento, entretenimento, mas aquele que vem divulgando informações em qualquer área, que seja de direito, de medicina, de qualquer coisa, ela tem que ser embasada e tem que ser fiscalizada, na minha opinião. Senão vai se tornar um verdadeiro caos, porque se tu tem uma sociedade onde tu não tem um padrão, como é que tu vai trabalhar? Qual é o correto? Ninguém sabe mais. Eu faço do meu jeito, tu faz do teu, ele faz do dele. Mas e o que pode trazer dano e não pode? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu acho que eu vejo dessa forma, Thiago. Eu acho que é como eu penso sobre os influencers, né? E aí, meu Deus, tem de tudo. Outro dia eu tava olhando na internet ali só para encerrar. Quando deu esse negócio do Luva, eu fui mexer lá. Vamos ver quantos seguidores cada um tem, né? Aí eu fui lá ver o Sylvester Stallone, 15 milhões.
Aí uns caras lá que eu nem faço ideia quem seja, com 150 milhões de seguidores. Cara. Um exemplo que eu quero dar, essas pessoas influenciam de verdade as pessoas. E elas estão ali falando o que elas querem. Mas e será que o que essa pessoa fala e faz é realmente o que é melhor? É difícil, né? É perigoso, cara. Esse dado é interessante, se a gente pautar, né, a rede social que puxa essa frente é o Instagram, né, Sim. que é onde estão concentrados os números de seguidores, o Instagram TV, e ele acabou alcançando uma capacidade de cada um ter o seu próprio canal egocêntrico para mostrar suas coisas. Então, eu acordo pela manhã, eu preparo um café com essa marca, depois à tarde eu vou fazer não sei qual atividade, eu vou usar tal tênis, e hoje eu recebi os recebidos enviados da loja tal. Então, acaba se tornando uma futilidade, sem dúvida nenhuma, em alguns casos, e isso acaba arrebanhando uma quantidade enorme de pessoas que acompanham esse tipo de situação e discussões sérias e questões que levariam a sociedade adiante em certos pontos, escorrem por baixo, dando uma sensação de que sim, aquela minha teoria de um outro programa de que a gente está vivendo a era da imbecilização, ela acaba se mostrando de fato uma verdade. Professor Edson Klein, para a gente encerrar esta bancada formada... Não é muito minha praia, mas enquanto você estava falando, aí o Guilherme também... Não desprezando o meu amigo Rodolfo aqui do lado também, né? Mas eu li alguma coisa de uma socióloga lá em 2001, ela dizendo assim que o mundo está doente, né? Nós podemos nos voltar aí para o primeiro bloco que nós estávamos falando daquele anestesista lá, o mundo está ficando doente cada vez mais, né? E quando a gente olha para as redes sociais, tá, realmente o negócio é uma super exposição. Eu às vezes faço meia-culpa, porque eu gosto lá no meio do mato, no sábado de manhã, chego lá às 6 e pouco da manhã, mesmo com frio, faço fogo lá, tomo um chimarrãozinho e posto no Facebook, né? Então, realmente, às vezes, eu acho que estou com a minha neta lá em casa, brincando, então, há uma super exposição. Então, a gente vai abrindo mão de uma privacidade, vou brincar com meus filhos não brincam mais, com minhas netas, com minhas netas, e aí você está postando tudo para todo mundo ver, né? Então isso aí virou moda, né? Eu gosto de hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã, achei o sol nascendo lá, bonito, quando eu subo para o escritório, que eu moro em Vila Azul, faço uma volta lá, fiz uma foto, vou pro escritório, faço mais uma foto da igreja lá, e Influencer Edson Klein. E agora vocês estavam comentando de porco cã. Não estava no currículo. Foi porco cã, agora não foi. Então, como é importante esse negócio, as redes sociais estão dando assim, visibilidade a uma porção de coisas boas, né? Mas, por outro lado, também tem uma caminhonada de coisas ruins, né? Então, se nós pegar esses lados aí, vamos voltar para o segundo bloco, um pouquinho da política, né? Que o pessoal fica se endemoniando é o termo? Em função de um negócio que não tem nada. Depois os caras vão trabalhar lá contra nós, provavelmente, né? E nós ficamos brigando aqui para quê? Vamos comer churrasco, vamos tomar um chopinho, vamos dar risada aqui. E fica bem melhor, né? Nós vamos viver bem, eu só digo, eu tenho um minutinho. Nós só vivemos uma vez, né? E a gente tem que viver feliz. Isso eu sempre disse para os alunos e continuo pregando, e eu principalmente persevero nessa... Muito bem. Tem uma coisa, Thiago, que eu vejo hoje nas redes sociais que é muito perigoso. Vamos ver se esse profissional é bom. Tem 1.000 seguidores, não é bom. Deixa eu ver o outro. Esse aqui tem 10 mil, esse é bom. Aí o cara vai lá e compra os seguidores também. Então sim, tem mais essa tem situação. muita coisa perigosa nas redes você sociais. Você pode alimentar, né? Nem tudo é orgânico, né? Internet principalmente isso. Então é olhar com cautela, né? Essa é a... Tinha uma reportagem que eu estava assistindo na semana passada, ou retrasada, do repórter Caprini, que ele foi entrevistar o influencer, abre aspas, Zóio. Né? Zóio. O que esse Zóio faz? Também eu acho que é Zóio. Ele faz alguns experimentos na casa dele, perigosos, né? E o público-alvo dele são as crianças. E aí o que o Caprini fez?
colocou frente a frente o zóio, que aí ele tinha feito um experimento lá de colocar álcool no corpo, tocar fogo e depois jogar água. E aí a criança, 7 anos de idade em São Paulo, fez também. E estava sozinha em casa. Eita, mãe. Tomou 70% do corpo dele. Botaram ele na frente da criança? Deveria, né? Colocou ele na frente da criança e dos pais. E aí? Começou a chorar, pedir desculpas, mas enfim, gente, depois da tragédia feita... Então, eu concordo amplamente com o que o Guilherme falou, no sentido de que é o tribunal do Facebook, é o tribunal do Instagram, não existe uma fiscalização, como bem dito, então é uma terra sem lei. Então, aquele negócio de liberdade de expressão, né? Eu tenho liberdade, mas sempre tem um limite, né? E o meu direito sempre vai até onde começa o direito do outro e vice-versa, né? Isso é pacífico, né? E é interessante também, né, Guilherme, do que tu falou ali, essa parte desse pessoal, tá postando, energético, tal, ou não sei o que isso. E volta bem, aparece para mim, o pessoal mesmo vendendo, né, vendedor, que eu tenho 2 médicos de confiança, 2 cara bala, um urologista há 20 anos, o cara legal. O meu cardiologista há 32 anos. Os caras nunca me mandam tomar nada. Vou tomar para quê? Vou inventar moda, né? Então, eu tenho que ter alguém que eu confie e pronto, né? Não tem muita conversa em cima dela. Então, eu descarto, não tomo nada que não seja recomendado pelo meu médico, né? Eu faço check-up para quê? Muito bem. Klein, Schmidt, Schossler. Alles gut. Muito obrigado por essa bancada muito bem formada na retomada do Ponto a Ponto para essa nossa segunda temporada. Um abraço para Jordana e para o Maicon Crestani que estão nos acompanhando. Nós retornamos quinta-feira que vem a partir das 21 horas. Um ótimo final de semana para todo mundo, porque amanhã é sexta-feira. Obrigado, Monalise Canali, pelo seu trabalho na produção. Obrigado ao Johnny pela nossa nova abertura, nossa nova vinheta e pela edição. Um abraço a todos e até semana que vem.